Ele acorda se sentindo esgotado e estranhamente mal, como se algo pesado tivesse pressionado seu peito a noite inteira. Lutando contra a dor surda na cabeça, o jovem tenta juntar tudo o que aconteceu na noite anterior e entender por que essa sensação de tristeza profunda e sufocante ainda está grudada nele. Lin Yu fica sentado em silêncio na beirada da cama, com a postura rígida e cansada. Ele observa o quarto com um olhar indiferente, quase vazio, e depois lentamente volta a atenção para si mesmo, tentando entender o desconforto no corpo e as emoções inquietas se revirando dentro dele. Soltando um suspiro longo e pesado, Lin Yu se arrasta até o banheiro. A cada passo, ele continua pensando no tormento que corrói seu interior, se perguntando como vai aguentar aquilo, quanto mais encontrar uma forma real de escapar. Depois de entrar no banheiro, Lin Yu ergue os olhos e dá uma ordem calma ao sistema, mandando desligar a tela virtual flutuante. O brilho desaparece na mesma hora, deixando o ambiente mais silencioso, mais frio e, de algum jeito, ainda mais sufocante do que antes. O nome do jovem é Lin Yu. Encarando o próprio rosto no espelho, ele de repente se lembra de que já se passaram exatos 3 anos desde o dia em que voltou da morte e retornou ao mundo dos vivos. Enquanto Lin Yu joga água fria no rosto, velhas lembranças começam a surgir uma atrás da outra. Desde que ressuscitou, ele vem trabalhando junto com o sistema, e embora agora tenha um saldo que vale trilhões de Minbi, essa fortuna carrega uma condição cruel, ele só poderá realmente usá-la depois de morrer. Lin Yu levanta a cabeça e encara diretamente seu reflexo no espelho. Nesse momento silencioso, com a água ainda escorrendo pelo rosto, ele chega a uma conclusão dolorosamente simples. Não importa o que tenha vivido, não importa o quão estranha sua vida tenha se tornado, ele ainda não quer morrer. Sem qualquer aviso, o espelho do banheiro de repente fica manchado com rastros de sangue fresco. A cena é tão repentina e antinatural que Lin Yu congela por um segundo, sem conseguir entender o que está acontecendo bem diante dos seus olhos. O sangue lentamente se move e rasteja pela superfície do espelho, formando uma mensagem diante dos seus olhos. A inscrição informa Lin Yu de que ele foi selecionado como participante de um jogo do gênero thriller, e quase no mesmo instante uma contagem regressiva começa a correr com um ar gelado de sentença final. Lin Yu estende a mão e toca a escrita ensanguentada no espelho, tentando confirmar se aquilo é real. No instante em que seus dedos fazem contato, um monstro gigantesco avança contra ele sem aviso, e nesse clarão violento de perigo ele entende com frieza que a morte começou a caçá-lo mais uma vez. Um cheiro familiar sobe do sangue que ficou na ponta de seu dedo, e a expressão de Lin Yu se fecha. Ele se força a se acalmar, porque conhece aquele odor bem demais, é o cheiro da morte, algo que ele já encontrou antes e jamais conseguiu esquecer de verdade. Qualquer pessoa puxada para esse jogo será jogada em um mundo tomado por espíritos malignos e fantasmas inquietos. Pior ainda, se quebrar as regras de uma missão, a morte é praticamente certa, e não haverá misericórdia esperando por ela ali. Em toda a missão, pelo menos metade dos participantes morre antes do fim, o que faz da sobrevivência um verdadeiro milagre brutal. Ainda assim, os sortudos que conseguem sair vivos podem ganhar uma recompensa assustadora, a chance de controlar os fantasmas e as almas das pessoas que morreram dentro do jogo. Lin Yu se senta diante do computador e começa rapidamente a reunir informações. Enquanto lê, chega a uma conclusão preocupante. Se fantasmas podem existir tão abertamente dentro do mundo do jogo, então mais cedo ou mais tarde provavelmente vão encontrar um jeito de atravessar para o mundo real também. Lin Yu decide que precisa concluir a missão beta e tomar o poder antes que qualquer outra pessoa faça isso. Se conseguir obter força para lutar contra fantasmas e monstros antes dos outros, então talvez finalmente tenha uma chance real de se proteger, e ele acredita que suas chances são melhores do que as da maioria porque tem o sistema ao seu lado. À medida que aprofunda seus pensamentos, Lin Yu começa a suspeitar que o chamado sistema Minbi talvez não tenha aparecido por acaso. Na visão dele, existe uma grande possibilidade de que o próprio sistema tenha nascido desse jogo mortal, ou pelo menos esteja profundamente ligado a ele. Lin Yu abaixa os olhos para o relógio de pulso, e o horário faz seu humor afundar ainda mais na mesma hora. Simplesmente resta tempo de menos, e ele percebe com frustração que não conseguiu se preparar nem de longe tão bem quanto deveria para o que está vindo. Os segundos finais da contagem regressiva desaparecem.
No mesmo instante, o quarto inteiro é engolido por um brilho vermelho agressivo, e essa luz carmesim antinatural faz Lin Yu entender que a espera acabou, o jogo começou oficialmente. Um estalo violento ecoa debaixo dele quando o chão do quarto de repente cede. Antes que consiga reagir, Lin Yu é puxado para baixo e lançado em um abismo sem fundo e sem luz, que parece ansioso para engoli-lo por completo. Quando Lin Yu recupera a noção do que está acontecendo, ele se encontra dentro de uma missão chamada Underworld de Hotel. A tarefa é brutalmente simples na superfície: trabalhar duro, seguir as regras e de algum jeito permanecer vivo por 2 dias inteiros. Mantendo-se cauteloso e em silêncio, Lin Yu observa com cuidado os outros participantes enquanto eles aparecem um após o outro dentro do espaço da missão. Ele não se apressa para falar, preferindo analisar as expressões, os movimentos e as reações deles antes de tirar qualquer conclusão. Lin Yu observa os jogadores ao redor com um olhar calmo, mas atento. Entre eles, ele nota um jovem que parece inexperiente e nervoso, além de um homem mais velho de óculos, cuja expressão está tensa e cautelosa. Parados do lado oposto estão mais 2 participantes, um homem grande, de corpo forte e atlético, e uma garota jovem que parece muito menos preparada para esse lugar aterrorizante. O contraste entre eles faz o grupo parecer ainda mais desigual e inquieto. Depois de um tempo, Lin Yu percebe outra garota aparecendo entre o grupo. Ela está visivelmente tremendo de medo, com os olhos correndo timidamente de um lado para o outro, como se esperasse que algo horrível surgisse sobre ela a qualquer momento. Lin Yu não consegue deixar de se perguntar se realmente pode sobreviver a um thriller desses. A atmosfera ao redor é tão sombria e pesada que parece pressionar diretamente sua pele, fazendo cada respiração parecer mais fria e mais difícil. O homem grande olha para todos os presentes e rapidamente avalia a situação. Com uma voz firme, ele diz que desta vez, tirando ele mesmo, todos os outros jogadores ali parecem ser completamente novos no jogo. Ao ouvir isso, a garota ao lado dele parece se acalmar um pouco, como se finalmente tivesse encontrado algo em que se apoiar. Já que claramente não é a primeira vez que ele entra num pesadelo desses, ela instintivamente começa a esperar que ele possa guiá-los e protegê-los. O homem explica aos novatos que pertence ao quarto grupo de jogadores beta. Ele também diz que entra nessa cópia do jogo 2 vezes por mês, deixando claro que tem muito mais experiência do que o resto deles. As garotas olham para ele com admiração aberta, sem conseguir esconder o quanto estão impressionadas com sua coragem e experiência. Para elas, o fato de ele estar no jogo há tanto tempo e ainda ter sobrevivido faz com que pareça quase um profissional. O homem logo apaga qualquer ideia de que essa situação possa ser administrável. Ele avisa para não subestimarem o jogo, explicando que toda missão é mortalmente perigosa e que a taxa de sobrevivência dos iniciantes é dolorosamente baixa. O medo aparece imediatamente nos olhos das garotas depois de ouvirem esse aviso. Quando percebem os ferimentos nas mãos do homem, a realidade da situação pesa ainda mais, e elas entendem que isso não é um teste simples pelo qual possam passar de qualquer jeito. Nesse momento, Lin Yu entra na conversa de maneira ponderada e respeitosa. Ele diz ao homem que realmente o admira, porque sobreviver depois de completar tantas missões mortais não é algo que uma pessoa comum conseguiria fazer. Lin Yu acredita que um veterano assim pode oferecer conselhos capazes de salvar a vida dos novatos. O homem, por sua vez, lança um olhar aprovador para Lin Yu, pensando que o jovem é inteligente, sabe avaliar bem as pessoas e provavelmente é do tipo que realmente tem chance de sobreviver a essa missão. O veterano diz aos jogadores mais novos que os fantasmas em jogos thriller não matam pessoas sem motivo. Ele afirma que existem 2 coisas que eles precisam lembrar a qualquer custo se quiserem ter a menor esperança de continuar vivos. A primeira regra, ele explica, é que os fantasmas do jogo normalmente só matam quem viola as regras. Desde que os jogadores não ultrapassem imprudentemente as linhas proibidas, ainda podem ter uma chance de evitar a morte imediata. O segundo ponto é tão importante quanto. Segundo ele, as regras básicas do jogo geralmente são sugeridas por vários sinais, pistas e detalhes no ambiente, então os jogadores precisam ficar alertas e prestar atenção em tudo ao redor. Para Lin Yu, nada disso é realmente novidade.
Ele já tinha descoberto esses fatos básicos no dia anterior enquanto se preparava para entrar no jogo, então ouvir tudo de novo só confirma que sua pesquisa anterior estava certa. Nesse instante, o rangido agudo das dobradiças corta o silêncio tenso. A porta da frente do Underworld Hotel se abre lentamente, e todos os jovens se viram ao mesmo tempo, olhando com cuidado para a figura estranha que emerge da escuridão. Tossindo de forma áspera, como se os pulmões estivessem apodrecendo, um velho feio se arrasta na direção deles com passos pesados. A aparência dele é tão desagradável e antinatural que imediatamente faz outra onda de desconforto passar pelo grupo. O velho cumprimenta os jogadores com uma voz seca e desagradável e agradece por eles terem concordado em trabalhar na estalagem da vida após a morte. Suas palavras são educadas na superfície, mas a atmosfera ao redor dele faz cada sílaba parecer estranha e perturbadora. Em seguida, ele se apresenta, dizendo aos jovens que é o contador do Underworld Hotel. Por ordem da anfitriã, ele diz, veio pessoalmente para distribuir as tarefas e explicar de que trabalho cada um deles será responsável. À medida que o velho se aproxima, Lin Yu sente uma respiração gelada roçando nele. Esse frio antinatural imediatamente diz com o que ele está lidando, esse suposto contador não é humano de forma alguma, mas sim um espírito maligno. O contador continua falando em um tom rígido e oficial. Antes de os jogadores começarem o trabalho, ele diz, primeiro precisa informar várias regras importantes que governam o hotel e não podem ser ignoradas. Lin Yu já entende o que existe por trás dessas palavras. Em jogos thriller, o verdadeiro núcleo é sempre o mesmo, as regras da morte, as leis absolutas que ninguém pode violar sem pagar com a própria vida. O velho diz aos jogadores que, não importa onde forem designados para trabalhar, devem cumprir suas funções com total seriedade e fazer o trabalho da melhor forma possível. Se forem descuidados ou falharem em suas responsabilidades, uma punição severa virá em seguida. Ele acrescenta que quem quebrar as regras não deve esperar misericórdia. Quando os regulamentos do Underworld Hotel são violados, o dono da estalagem não demonstrará nenhuma piedade e não poupará absolutamente ninguém. Quando o contador menciona a anfitriã, Lin Yu percebe um lampejo de medo real na reação do velho espírito. Só por isso, ele entende na mesma hora que a anfitriã é uma existência muito mais aterrorizante e poderosa do que esse contador jamais poderia sonhar em ser. O velho continua, dizendo que é estritamente proibido quebrar pratos, móveis ou qualquer equipamento dentro do hotel. Se os jogadores danificarem qualquer coisa, serão obrigados a compensar imediatamente, e o tom de sua voz deixa claro que o preço pode ser muito pior do que dinheiro. A terceira regra básica é ainda mais perigosa. Os jogadores estão absolutamente proibidos de desobedecer, ofender ou contradizer abertamente qualquer cliente. Se surgir um conflito com um hóspede, o contador avisa que até mesmo o dono do Underworld Hotel talvez não esteja disposto, ou nem seja capaz, de protegê-los. Depois de expor as regras, o contador parece satisfeito por ter explicado tudo com clareza suficiente. Com isso feito, ele sugere friamente que chegou a hora de dividir o trabalho e atribuir a cada jogador suas responsabilidades dentro do Underworld Hotel. Os jovens esperam em silêncio tenso Ghost Contan voltar a falar, mal ousando respirar. Fazendo questão de demorar, o velho analisa cada um deles com olhos frios e atentos antes de finalmente erguer um dedo ossudo e apontar direto para o homem grande. Num tom seco e inquestionável, o Acontan anuncia que o homem grande será designado para trabalhar como assistant cook. Não existe espaço para discussão na voz dele, como se essa função já tivesse sido decidida muito antes de qualquer um chegar. O homem claramente não gosta da designação, e o descontentamento aparece no rosto dele por um breve instante. Mesmo assim, ele não discute, depois de engolir a insatisfação, aceita a decisão em silêncio e segue mais para dentro do Underworld Hotel. Antes de sair, o homem se vira uma última vez. Ele olha para Lin Yu por vários segundos e então o avisa em voz baixa para tomar extremo cuidado, como se já soubesse que esse lugar é muito mais perigoso do que parece à primeira vista. O Acontan solta outra tosse áspera e feia, depois lentamente move o olhar para os jogadores que ficaram. Sem dizer nada de imediato, o velho Ghost analisa todos eles em silêncio, como se estivesse pesando o valor de cada um, um por um.
O velho Ghost informa ao jovem e à garota que eles ficarão responsáveis por limpar os quartos dos hóspedes. Ele manda os dois irem para a ala esquerda do prédio, onde devem pegar seus materiais de limpeza antes de começar o trabalho. Quando o Akontan olha para o homem adulto de óculos, parece julgá-lo como alguém instruído e conhecedor. Por causa dessa impressão, o Ghost nomeia Sista Akontan e ainda diz que vai ensiná-lo pessoalmente a conferir as contas do hotel. Lin Yu observa o Akontan com atenção, sem perder nenhuma mudança na expressão do Ghost. Em silêncio, ele se pergunta que tipo de tarefa esse velho espírito sinistro está planejando dar a ele. Então o Akontan volta os olhos para Lin Yu e a garota jovem, comentando que os dois são novos e têm boa aparência. Só com base nisso, o Ghost ordena que eles vão para Living Room e trabalhem lá como waiters. O Akontan explica o caminho até a Living Room com uma voz seca e impaciente. Ele também deixa claro que espera que os dois se comportem direito, façam bem o serviço e evitem cometer até mesmo um único erro. A garota hesita por um instante, e o medo dela fica óbvio pela forma como trava no lugar. Vendo isso, Lin Yu estende a mão, segura a mão dela e apressa a garota a entrar logo num dervoro de hotel antes que ficar parada arrume problema para os dois. Os dois cruzam a entrada e finalmente entram no hotel de verdade. Assim que entram, a garota agradece baixinho a Lin Yu por ajudá-la a se firmar, e depois conta que seu nome é Xiaoli. Lin Yu se lembra de que até o homem grande e barbudo de antes nunca revelou seu nome verdadeiro, e isso deixa ainda mais cauteloso. Achando mais seguro não expor tanto num lugar como esse, ele diz à garota que ela pode simplesmente chamá-lo de brother. Não demora muito, e os dois encontram as portas que levam para Living Room. Xiaoli continua agradecendo Lin Yu com a voz nervosa, e então fica bem perto dele enquanto o acompanha para a frente. Lin Yu examina o lugar com cuidado no instante em que entra. O que mais o surpreende é o silêncio absoluto que paira sobre o ambiente e a ausência completa de visitantes, o que faz a atmosfera parecer ainda mais estranha e perturbadora. Xiaoli olha ao redor de forma inquieta, claramente sem saber o que deveria fazer num lugar tão quieto e assustador. Em voz baixa, ela pergunta a Lin Yu o que os dois devem fazer agora. Lin Yu diz calmamente para a garota não entrar em pânico. Mantendo a voz firme, ele aconselha que, por enquanto, o mais seguro é ficar alerta, ter paciência e esperar em silêncio os hóspedes aparecerem. Uma sequência de passos pesados e altos ecoa de repente no silêncio. Logo depois, as portas da Living Room se abrem, e um Ghost horrível entra no local, trazendo com ele uma presença opressiva e desagradável. O Ghost observa com cuidado os dois humanos vivos parados ali e parece abertamente intrigado. Num tom satisfeito, ele diz que seus amigos realmente não o enganaram, hoje de fato existem humanos vivos trabalhando num dervoro de hotel. Lin Yu imediatamente coloca um sorriso educado no rosto e reage sem hesitar. Chamando o Ghost de Master, ele se oferece respeitosamente para levá-lo até a melhor mesa do salão. O Ghost enorme passa pelos dois jovens com um ar arrogante e irritado. Enquanto anda, ele resmunga que está extremamente insatisfeito com a qualidade do atendimento oferecido aos hóspedes ali. Xiaoli fica apavorada com a aparência grotesca e a postura ameaçadora do Ghost. Lin Yu tenta acalmá-la rapidamente, garantindo em voz baixa que vai ficar tudo bem, contanto que ela não perca a cabeça. O Ghost desaba numa cadeira com uma força absurda, fazendo o móvel render em protesto. Ao ver isso, os dois jovens instintivamente se preocupam que a cadeira possa quebrar debaixo dele e causar outro desastre. O Ghost tira 2 moedas e as coloca sobre a mesa como pagamento. Depois disso, exige que tragam primeiro uma chaleira com água quente e alguns pratos, deixando claro que espera ser atendido imediatamente. Lin Yu abaixa os olhos e examina com cuidado as moedas de cobre sobre a mesa, guardando aquilo na memória antes de se mover. Depois disso, ele vai buscar o bule que o hóspede pediu. Quando Lin Yu olha para a louça organizada na prateleira, uma expressão de surpresa passa pelo rosto dele. As xícaras e tigelas não são objetos comuns de jeito nenhum, elas também são ghosts, carregando a mesma presença sinistra de tudo nesse lugar. Xiaoli estende a mão em direção à chaleira sobre o fogão, com a intenção de pegá-la ela mesma. Lin Yu imediatamente afasta a mão dela e diz que ele vai levar pessoalmente a água fervendo para o hóspede. Lin Yu pega o bule com as 2 mãos,
mas no mesmo instante a louça ganha vida. Com uma voz aguda e ressentida, o bully reclama que está quente demais. Mesmo assim, Lin Yu leva a chaleira até o cliente que está esperando. No meio do caminho, o bully começa de repente a gritar com toda a força e a cuspir água fervendo para todos os lados. Um jato de água escaldante espirra direto na mão de Lin Yu, queimando sua pele no mesmo instante. A dor repentina faz sua pegada afrouxar, e antes que ele consiga se recuperar, a chaleira escapa dos seus dedos e se espatifa no chão. O bully se quebra no instante em que atinge o chão, se espalhando em fragmentos de cerâmica por toda a parte. Lin Yu e Xiaoli ficam ali por um momento ao lado dos pedaços quebrados, olhando em silêncio, completamente chocados. Entrando em pânico com o que acabou de acontecer, Xiaoli sugere às pressas que eles escondam os restos quebrados do bully antes que alguém perceba. A voz dela treme, e fica claro que ela espera evitar a punição encobrindo tudo. Lin Yu sente na hora que essa é a escolha errada. Balançando a cabeça, ele diz sem rodeios que um plano desses nunca vai funcionar num lugar como esse. Quase como se tivesse sido chamado pelo próprio acidente, o Ghost Akontan aparece ao lado dos dois jovens. Ele está visivelmente irritado e, num tom frio, diz que Lin Yu acabou de começar a trabalhar e já conseguiu quebrar um bully. O Ghost informa que o bully vale 50 moedas. Ele enfatiza esse valor de um jeito que faz soar menos como um preço e mais como uma sentença sendo declarada. Enquanto fala, a mão do Akontan se torce e se transforma numa enorme garra monstruosa. Estendendo aquele membro assustador na direção de Lin Yu, ele declara que vai pegar a mão direita do jovem como compensação pelo utensílio quebrado. Lin Yu imediatamente manda o Ghost parar onde está. Mantendo a voz firme, ele diz ao Akontan que não há necessidade de chegar a esse absurdo, porque ele mesmo pode pagar pelo item quebrado. Sem perder mais um segundo, Lin Yu chama o sistema. Ele pretende sacar 50.000 menbi e converter tudo em moedas de cobre para resolver a questão ali mesmo. Mas o Ghost continua estendendo a garra na direção dele, como se não tivesse a menor intenção de escutar. Ao mesmo tempo, redemoinhos de pura energia Yin começam a se formar ao redor de Lin Yu, envolvendo seu corpo numa defesa estranha e poderosa. O Akontan fica chocado quando percebe que não consegue romper essa defesa nem sequer tocar em Lin Yu. Pela primeira vez, um espanto genuíno aparece no rosto horrível do Ghost. O Ghost não consegue entender como um novato pode possuir uma quantidade tão esmagadora de energia Yin. No meio da descrença, ele chega até a suspeitar que a reserva de energia de Lin Yu pode ser maior não só que a dele, mas talvez até da anfitriã do Underworld Hotel. Um grande pacote de moedas de cobre se materializa de repente no ar. Lin Yu o pega sem hesitar e o lança direto para o Ghost Akontan. Lin Yu afirma calmamente que esse pacote contém 1.000 moedas, mais do que o suficiente para cobrir o prejuízo. O tom dele deixa claro que o bully quebrado já não é mais algo que mereça tanto alarde. O Ghost mal consegue acreditar no que está vendo com os próprios olhos. Ele encara Lin Yu em total confusão, incapaz de entender como um novato poderia tirar tantas moedas com tanta facilidade. Lin Yu observa a reação do Ghost com bastante atenção. Na cabeça dele, essa quantia deve ser suficiente não só para quitar a dívida, mas também para mudar a atitude do Akontan. O olhar do Ghost cai sobre as mãos de Lin Yu, onde 5 guan estão visíveis, e sua expressão muda outra vez. Nesse momento, ele já não acredita mais que Lin Yu seja um iniciante comum que caiu no jogo por acaso. Lin Yu fica cada vez mais certo de que o sistema monetário pode fazer até um Ghost abaixar a cabeça diante dele. Ele não consegue deixar de imaginar qual seria a reação do Akontan se um dia descobrisse que existem 9 trilhões parados em sua conta. Observando com cuidado o comportamento do Ghost, Lin Yu chega a outra conclusão importante. Dentro do Underworld Hotel, parece haver restrições que impedem os espíritos malignos de matar pessoas livremente e pegar objetos de valor quando quiserem. Lin Yu tira mais alguns pacotes de dinheiro e os entrega ao Akontan sem hesitar. Ele acredita que, se conseguir usar esse Ghost a seu favor, poderá transformar seus fundos enormes em algo realmente útil dentro do hotel. O espírito maligno fica completamente abalado ao ver tanto dinheiro, claramente incapaz de manter a calma. Quase em transe,
ele diz a Lin Yu que nunca viu tamanha riqueza em toda a sua vida e começa a agradecer ao jovem repetidas vezes. Uma tela virtual do sistema aparece de repente diante de Lin Yu, flutuando claramente no ar como uma ordem silenciosa. Por ela, ele descobre que recebeu sua primeira tarefa formal: precisa garantir que seu gasto total ultrapasse 100 mil antes que a missão seja considerada concluída. A recompensa listada logo abaixo da tarefa é suficiente para prender toda a atenção dele na mesma hora. Se completar isso com sucesso, Lin Yu receberá um cashback card junto com Soul Cleansing Wine do Inferno, e os dois parecem valiosos demais para serem ignorados. Lin Yu estreita os olhos e rapidamente organiza as condições na própria cabeça. Para ele, as regras dessa missão agora estão totalmente claras, e ele decide na mesma hora que o caminho mais rápido é concluir a tarefa do sistema o quanto antes. Sem perder tempo, Lin Yu pega um prato mágico da mesa e pergunta calmamente ao Ghost Akontan quanto ele custa. Ao ouvir essa pergunta, o espírito maligno abre um sorriso estranho, claramente curioso para saber o que o jovem está planejando. O Akontan responde que um único prato custa 100 wen. No instante em que ele diz isso, Lin Yu de repente varre uma pilha inteira de pratos da mesa com um movimento rápido e decisivo. Os pratos despencam em direção ao chão de forma caótica, mas em vez de se quebrarem em silêncio como objetos normais, eles soltam gritos altos e estridentes. O som é tão antinatural que deixa toda a cena ainda mais perturbadora. Lin Yu permanece completamente calmo e imediatamente entrega ao Akontan um pacote de moedas. Em tom tranquilo, ele pede que o Ghost aceite aquilo como compensação pela louça danificada. Depois disso, Lin Yu ainda entrega vários outros pacotes de moedas ao espírito maligno. De forma casual, ele diz ao Akontan para guardar tudo em segurança, como se sair distribuindo tanto dinheiro fosse a coisa mais normal do mundo para ele. Então Lin Yu caminha até a mesa onde mais utensílios de cozinha estão organizados e diz friamente aos pratos que agora chegou a vez deles. Mas antes que consiga agir de novo, ele escuta de repente a voz da dona do Underworld Hotel, que ordena de forma dura que ele pare imediatamente e siga as regras. Com esse caminho bloqueado, Lin Yu pega uma chaleira com água quente e volta na direção do cliente. Enquanto anda, ele percebe que, dali em diante, não pode mais gastar dinheiro simplesmente quebrando pratos e pagando compensação à força. Lin Yu se aproxima do Ghost gigantesco com uma expressão educada e postura controlada. Ele pede desculpas por ter feito o hóspede esperar e, com respeito, se oferece para compensá-lo pelo incômodo causado. O espírito maligno dispensa o pedido de desculpas com um gesto e diz a Lin Yu para não se preocupar com isso. Na verdade, o Ghost soa surpreendentemente tranquilo, como se a demora nem tivesse realmente incomodado. O Ghost claramente não está com pressa e parece mais interessado em observar Lin Yu do que em reclamar. Na cabeça dele, começa a surgir a suspeita de que esse jovem deve ser muito rico e ter gente extremamente influente por trás dele. Mesmo assim, Lin Yu insiste que ter deixado o hóspede esperando foi culpa dele. Com uma educação sincera, ele se oferece para pagar a refeição inteira do Ghost como forma de pedido de desculpas. Apontando diretamente para o cardápio do restaurante, Lin Yu convida o Ghost a pedir os itens mais caros disponíveis. Ele até menciona especificamente a sopa tônica que custa 100 wen, deixando claro que o cliente não precisa se segurar. O Ghost aceita essa oferta generosa imediatamente, com um interesse bem visível. Ficando mais ousado, ele diz que quer pedir um item de cada seção do cardápio e aproveitar a refeição do jeito certo. Lin Yu fica satisfeito ao ouvir um pedido tão ousado e nem tenta esconder isso. Ainda assim, ele rapidamente faz as contas de cabeça e percebe que o valor total ainda está abaixo do que precisa para concluir a tarefa. Então Lin Yu vai direto até a cozinha e amplia o pedido por conta própria. Ele manda servir em 2 porções de cada prato que custe mais de 50 wen, garantindo que o total suba bem mais. Os ghosts ficam encantados com a decisão extravagante de Lin Yu, e o mais feliz de todos é o Akontan. Enquanto registra tudo no livro-caixa, ele adiciona valor extra à conta do cliente com um entusiasmo bem óbvio. Depois disso, Lin Yu diz casualmente ao Akontan para arredondar o pedido inteiro para o milhar mais próximo. O Akontan, agora totalmente encantado com esse jovem gastador, atende ao pedido sem a menor hesitação.
Parado na sala de jantar, Lin Yu olha ao redor pensativo e revisa os números em silêncio mais uma vez. Ele logo percebe que gastou apenas 60 mil até agora, o que claramente ainda não é suficiente para concluir a tarefa. Xiao Li tenta falar com Lin Yu, querendo aliviar um pouco a tensão ou perguntar o que vem a seguir. Mas, no instante em que a voz dela chega até ele, isso inesperadamente lhe dá uma ideia brilhante. Lin Yu se vira para ela com gratidão sincera e agradece de verdade pela ajuda que ela nem percebeu que deu. Depois, ele sorri de leve e pede que ela cuide de um pequeno favor para ele. Pouco depois, Xiao Li fica perto da entrada do undervoro de hotel e começa a chamar os passantes para entrar e comer de graça. Embora ainda esteja nervosa, ela faz exatamente o que foi pedido e chama os possíveis clientes com uma confiança cada vez maior. O efeito é quase imediato. Depois de pouco tempo, a sala de jantar da estalagem do além fica lotada com uma grande multidão de gostes, e o salão anti-silencioso se torna animado, barulhento e cheio de espíritos famintos. Um dos gostes se aproxima de Lin Yu com uma gratidão bem visível e agradece calorosamente. Ele diz que, graças à generosidade de Lin Yu, finalmente conseguiu comer até se fartar de pratos caros cheios de energia yin. Os gostes começam a fofocar entre si enquanto comem e bebem. Um deles comenta que as moedas de Lin Yu não só estão saturadas de energia yin, como também parecem completamente novas, o que as torna ainda mais incomuns. Em uma das mesas está sentada uma ghost feminina feia, com uma atitude ousada e sem vergonha nenhuma. Ela pergunta abertamente se Lin Yu já é casado e imediatamente declara que pretende se casar com ele se não for. Lin Yu simplesmente ergue uma taça de álcool com uma confiança tranquila e faz um brinde aos gostes ao redor. Ao vê-lo lidar com o ambiente de forma tão natural, Xiao Li começa a perceber que ele definitivamente não é um novato perdido no jogo. Não muito depois, Lin Yu percebe uma garota passando ao lado dele e aproveita a chance sem hesitar. Ele manda a Contan adicionar também uma sopa tônica cara ao pedido dela, aumentando ainda mais o total gasto. Lin Yu caminha até o balcão da recepção e coloca mais um pacote de moedas sobre ele. Logo em seguida, o sistema o informa de que ele concluiu com sucesso a primeira etapa da tarefa. Quando a recompensa é entregue, Lin Yu recebe um cashback card de 10 garrafas de Soul Cleansing Wine. No instante em que a recompensa aparece, ele entende que conseguiu algo muito mais útil do que um tesouro comum. Lin Yu observa em silêncio enquanto um painel de inventário se abre no sistema virtual diante dele. Dentro dele estão guardadas as recompensas recém-obtidas, exibidas de forma organizada como troféus arrancados do jogo. Soul Cleansing Wine não é uma bebida comum, e seus efeitos são explicados para ele imediatamente. Ela pode fortalecer gostes e aguçar a consciência espiritual, e Lin Yu não pretende perder tempo, ele planeja usar isso para se elevar ao rank de Ghost Lord. Assim que o vinho aparece, os gostes na sala de jantar vão ficando em silêncio um após o outro. Todos conseguem sentir a densa energia irradiando do Soul Cleansing Wine, e essa aura rica e gelada chama a atenção deles na hora. As criaturas infernais ficam profundamente confusas com o que sentem. Nenhuma delas consegue entender de onde um jovem humano vivo como Lin Yu conseguiu uma energia yin tão pura, densa e assustadoramente refinada. Lin Yu começa a fazer um brinde solene atrás do outro, agindo com a naturalidade de um verdadeiro anfitrião. Ele serve o vinho mágico generosamente e oferece aos gostes reunidos, aprofundando ainda mais o respeito estranho que começa a se formar ao redor dele. Quando o próprio Lin Yu bebe o Soul Cleansing Wine, ele sente imediatamente uma aura pura e gelada se espalhar pelo corpo. A sensação é fria e penetrante, mas estranhamente limpa, como se algo escondido nas profundezas dele estivesse sendo despertado. Naquele exato momento, Lin Yu entende o que mudou. Depois de beber o vinho, sua consciência espiritual se abriu, e ele oficialmente avançou para se tornar um mestre de ghosts de primeiro nível. Os ghosts continuam bebendo vinho e devorando pratos caros com uma empolgação cada vez maior. Enquanto isso, o sistema entrega a Lin Yu uma nova tarefa chamada Ascender, que exige que ele gaste 320 mil Wei em uma única transação. No meio da multidão, um Ghost encara Lin Yu com uma seriedade incomum, como se estivesse tentando enxergar através dele.
Na visão desse espírito, a verdadeira natureza do jovem parece menos a de um humano normal e mais a de algum grande poder preso dentro de uma alma ferida. Então esse Ghost se aproxima de Lin Yu com um respeito aberto nos olhos. Agradecendo pela comida farta e pela hospitalidade generosa, ele diz que, de agora em diante, pretende chamar Lin Yu de brother. Querendo mostrar sua gratidão de uma forma mais significativa, o Ghost presenteia Lin Yu com um espelho mágico. Embora o presente pareça simples à primeira vista, ele o entrega com uma sinceridade surpreendente. O monstro admite que ele mesmo nunca encontrou um uso real para o espelho. Mesmo assim, acredita firmemente que um item como esse será muito mais útil nas mãos de alguém como Lin Yu. Quando Lin Yu olha para dentro do espelho, ele não vê absolutamente nada refletido ali. Então o Ghost explica que o objeto pode revelar vários seres fantasmagóricos e até mostrar locais onde energia Yin se acumula. O sistema monetário reage imediatamente ao aparecimento do novo item. Ele anuncia que um tesouro recém-descoberto foi identificado e vincula diretamente o So Imprisonment Mirror a Lin Yu como seu novo dono. O Ghost espera sinceramente que seu presente seja usado da forma correta e cumpra o propósito para o qual existe. Ele claramente quer que o espelho seja realmente útil para Lin Yu, em vez de virar só mais um enfeite. Lin Yu agradece ao Ghost num tom igualmente sincero e não esconde sua aprovação. Ele diz que o espelho realmente é um item muito bom e com certeza será útil para ele no futuro. Depois de examiná-lo, Lin Yu ativa seu cofre virtual sem demora. Em seguida, guarda o Soul Imprisonment Mirror lá dentro, garantindo que o item valioso fique em segurança sob seu controle. Os Ghosts ao redor continuam observando Lin Yu com olhos cada vez mais cautelosos. A essa altura, a maioria deles já não o vê como um iniciante, mas como um jogador experiente com métodos poderosos e uma profundidade escondida. Na mesa ao lado, um Ghost velho está sentado em silêncio, observando tudo com olhos profundos e indecifráveis. Depois de um momento, ele fala e diz a Lin Yu que também trouxe um presente para ele. Lin Yu caminha até o Ghost velho sem demonstrar muita surpresa no rosto. Por dentro, porém, ele não consegue deixar de pensar que veio para cá só com a intenção de concluir a missão e nunca esperou que as coisas se desenrolassem desse jeito. O Ghost coloca um colar chamado School of Emit nas mãos de Lin Yu e explica que o comprou ontem no mercado de Ghosts. Ele acrescenta que o item tem grande potencial e pode proteger a alma dos efeitos nocivos da energia Yin. Lin Yu percebe na hora que se trata de um artefato excelente, algo que pode ser usado não só para defesa, mas também como ferramenta ofensiva quando necessário. Ao mesmo tempo, o sistema monetário notifica de que o item agora foi vinculado ao seu dono. A maioria dos Ghosts hóspedes não consegue dar a Lin Yu tesouros físicos próprios. Então, em vez disso, eles oferecem sua energia Yin primordial e permitem de boa vontade que ela seja armazenada dentro do colar. Fluxos enormes de energia misteriosa entram no amuleto mágico um atrás do outro, sem parar. Enquanto sente esse poder sendo absorvido, Lin Yu consegue perceber claramente sua própria força aumentando num ritmo assustador. Cruzando os braços, Lin Yu agradece sinceramente aos Ghosts por presentes de energia tão valiosos. Mas os Ghosts, de forma inesperada, se mostram calorosos com ele e logo dizem que não há necessidade de agradecimentos tão formais. O Akontan relata empolgado que, graças à presença e aos gastos de Lin Yu, o faturamento do hotel hoje aumentou mais de 10 vezes em comparação com os dias normais. Até para um Ghost, é impossível esconder o espanto. Lin Yu também começa a entender por que tantos Ghosts escolheram sair do salão antes do anoitecer. As oscilações da energia Yin podem se tornar perigosas até para espíritos, e ficar tempo demais em meio a mudanças tão instáveis claramente não é seguro. Nesse momento, a voz da dona do Underworld Hotel ecoa mais uma vez pelo espaço. Ela anuncia que o turno do dia terminou e ordena que todos se reúnam no salão para um jantar coletivo. Lin Yu pensa que essa pode ser a oportunidade perfeita para conhecer os outros Ghosts hospedados dentro do hotel. Mais do que isso, ele espera que a reação deles ao dinheiro seja tão útil e animada quanto foi a do Akontan. Uma inscrição ensanguentada aparece de repente no ar bem diante do grupo, como se tivesse sido escrita por uma mão invisível. Assustada com a cena, a garota se vira para Lin Yu e pergunta o que aquilo pode significar.
A mensagem de sangue dá a resposta de um jeito direto e gelado. Ela informa aos jovens que restam apenas 4 sobreviventes vivos. Isso significa que 2 jogadores já morreram em apenas um único dia. Ao ver isso, Lin Yu conclui em silêncio que a taxa de sobrevivência nessa instância é assustadoramente baixa, até para os padrões de uma missão thriller. Mesmo assim, Lin Yu ainda acredita que pode concluir essa missão sem muita dificuldade. No fundo, ele sabe que, se não fosse pelo sistema monetário, já teria perdido a mão mais cedo naquele dia. Esse pensamento, na verdade, o deixa até de bom humor. Agora, além da fortuna gigantesca, ele também possui artefatos úteis que realmente podem proteger sua vida quando o perigo aparecer. Então a Contan diz a Lin Yu que, um pouco mais tarde, todos vão se sentar para comer juntos. Segundo ele, compartilhar o jantar desse jeito é uma das tradições antigas do Underworld Hotel. Nesse instante, a voz de uma mulher desconhecida corta a cena e se dirige diretamente ao Akontan. Com uma suspeita bem clara, ela pergunta por que o Ghost velho está tratando um jogador novato com tanto respeito incomum. Uma Ghost mulher horrorosa aparece na entrada logo depois, carregando uma vassoura enorme nas mãos. Sem demonstrar educação nenhuma, ela empurra um dos participantes da missão para o lado com a vassoura ao entrar. A Ghost mulher avança até a mesa e imediatamente começa a insultar os jovens. Num tom áspero, ela chama todos de inúteis preguiçosos que passaram o dia inteiro sem fazer nada de útil. Um dos participantes sobreviventes olha para Lin Yu com um ódio escancarado queimando nos olhos. A garota ao lado dele parece ainda pior, diferente de Lin Yu. Ela claramente passou por provas brutais e agora está coberta de ferimentos. Lin Yu observa a garota com atenção e logo percebe o ciúme e a amargura no coração dela. Mesmo assim, ele não a vê como uma ameaça real, porque, com o estado e as habilidades que ela tem agora, simplesmente não consegue fazer muita coisa contra ele. Em vez de agir às pressas, Lin Yu observa em silêncio a tensão entre o Akontan Ghost e a mulher desconhecida. Só pelo comportamento dos dois, ele já percebe que as coisas dentro do Underworld Hotel estão longe de ser harmoniosas. A Ghost mulher de repente volta a atenção para Lin Yu e lhe dá uma ordem aos gritos. Ela manda que ele saia da cadeira imediatamente e vá trazer o jantar sem demora. Lin Yu não se move nem um pouco e continua sentado à mesa como se nem tivesse ouvido. Irritada com essa calma desafiadora, a Ghost mulher declara que vai ensinar pessoalmente a ele as regras do Underworld Hotel e balança a enorme vassoura contra ele. As figuras ao redor ficam atônitas com a reação de Lin Yu. Enquanto o perigo se aproxima, ele permanece sentado como se nada de estranho estivesse acontecendo, ficando calmo no lugar e até continuando a beber seu chá. A vassoura pesada da Ghost mulher vem com tudo na direção de Lin Yu. Mas, antes de conseguir tocá-lo, uma aura protetora se forma instantaneamente ao redor do corpo dele e bloqueia completamente o ataque. Lin Yu está usando o School of Emit como escudo, e a energia endoada pelos Ghosts flui dele num fluxo contínuo. Esse poder se reúne ao redor dele e forma uma defesa sólida e confiável. A Ghost mulher já não consegue esconder as emoções depois de ver aquilo. Ela fica visivelmente chocada ao perceber que Lin Yu possui um amuleto protetor tão confiável e claramente não esperava que fosse tão difícil lidar com ele. Lin Yu olha de volta para ela com arrogância aberta e sem o menor sinal de medo. No julgamento dele, a energia dela nem sequer alcança o nível de um Ghost comum, então há pouquíssimo motivo para levá-la a sério. A própria Ghost mulher também fica profundamente confusa e começa a se perguntar de onde Lin Yu tirou um amuleto de energia Yin de pelo menos qualidade intermediária. Quanto mais ela observa, mais inquieta fica. Depois de um longo momento, a Ghost mulher se força a se acalmar e reprime a raiva. Com um movimento alto e brusco, ela se joga numa cadeira à mesa e começa a observar Lin Yu em silêncio com extremo cuidado. Lin Yu consegue sentir claramente a hostilidade e o ressentimento que ela está direcionando a ele. Ele sabe que, se ela tiver uma chance de verdade, com certeza vai tentar matá-lo, então ele também passa a observá-la com o mesmo cuidado. Só com essa breve troca, Lin Yu chega a uma conclusão simples. Ele vai precisar se livrar dessa Ghost mulher mais cedo ou mais tarde. Na cabeça de Lin Yu, o problema é maior do que simples antipatia pessoal.
Se ele não der um jeito na Ghost mulher, então a dona do Underworld Hotel pode começar a vê-lo como fraco, e isso é algo que ele não pode permitir. Nesse instante, as portas de entrada do salão de refeições se abrem com um estrondo que faz o lugar inteiro tremer. Por elas entra um Ghost gigantesco e guerreiro, cuja enorme estrutura e aura feroz chamam a atenção de todos na mesma hora. A Ghost mulher e o Akontan abaixam a cabeça diante daquela figura imponente sem hesitar. Ao ver essa reação, Lin Yu entende imediatamente que esse Ghost guerreiro possui um nível muito alto de poder espiritual. Lin Yu observa melhor o Ghost enorme e rapidamente julga sua função pela aparência e pela postura. Pelo cheiro, pelo calor e pelas ferramentas ao redor dele, Lin Yu conclui que esse Ghost é o cozinheiro. Esse Ghost agressivo se chama Du, e no instante em que entra começa a gritar alto com um dos jogadores homens. Em voz autoritária, ele manda o homem colocar a panela sobre a mesa imediatamente. O homem não ousa resistir e obedece na hora a ordem de Cook Du. Enquanto observa, Lin Yu percebe que a mão do jogador está gravemente ferida, o que deixa a cena ainda mais pesada. Então Cook Du abre a tampa da panela com força dramática e anuncia para todos, em voz estrondosa, que o jantar está servido. O tom dele carrega orgulho, mas a atmosfera ao redor da refeição está longe de ser reconfortante. Os jovens encaram um ensopado horrível dentro da panela com um nojo instintivo. O conteúdo parece tão repulsivo e antinatural que só de olhar já dá vontade de passar mal. Xiaoli enfia a mão na panela e tira um pedaço estranho de alguma coisa que ela não consegue identificar de primeira. No instante em que olha melhor, percebe com horror que aquilo na verdade é o olho de alguém. A jogadora ao lado dela examina as fibras estranhas boiando no prato e não consegue dizer que tipo de ingrediente aquilo deveria ser. Essa incerteza só faz a comida parecer ainda mais nojenta. Cook Du pergunta em voz alta se todos gostaram do prato dele, claramente esperando elogios. Uma das garotas, apavorada com a ideia de ofendê-lo, rapidamente tira um par de óculos da panela e força um elogio trêmulo, dizendo que a sopa está excelente. O Ghost cozinheiro imediatamente pressiona ainda mais e exige saber por que eles não estão comendo, se gostam tanto assim da sopa dele. O tom deixa dolorosamente claro que recusar seria perigoso. Vendo a tensão aumentar, Lin Yu faz um gesto para o jogador homem vir se sentar à mesa. O homem agradece em voz baixa e então caminha até lá, tomando um lugar no banco. A essa altura, Lin Yu entende claramente a situação. Se recusar comer a comida de Cook Du, o Ghost chefe quase certamente vai interpretar isso como um insulto e desenvolver a intenção de matá-lo. Como esperado, o cozinheiro ergue um dedo e aponta diretamente para Lin Yu. Em voz dura, ele pergunta por que Lin Yu ainda não tocou na comida colocada diante dele. Lin Yu permanece completamente imóvel à mesa, sem recuar nem estender a mão para a refeição. Ao ver isso, o Ghost chefe estreita os olhos e conclui que o jovem simplesmente não gosta da comida dele. Du avança na direção de Lin Yu com uma presença pesada e intimidadora que faz até o ar parecer mais apertado. Encarando-o diretamente, o cozinheiro exige ouvir sua opinião sincera sobre a qualidade da comida, claramente esperando uma resposta que vai decidir o que acontece a seguir. Lin Yu se levanta devagar da mesa sem mostrar o menor sinal de pânico. Ele caminha direto até o cozinheiro e então pega calmamente da mão de Du a taça de vinho azedo barato, como se a pressão do Ghost não significasse nada para ele. Sem hesitar, Lin Yu derrama o vinho azedo diretamente no chão diante de todos. Depois disso, ele diz a Du em voz firme que a bebida é sem graça, grosseira e não é algo que um cozinheiro do nível dele deveria estar bebendo. Du fica visivelmente chocado com uma afronta e ousadia tão abertas vindas de um humano vivo. A expressão dele fica perigosa na mesma hora, e ele encara Lin Yu friamente enquanto pergunta exatamente como ele quer morrer. A Ghost mulher fica radiante ao ver a situação tomando esse rumo. Na cabeça dela, esse é o resultado perfeito. Se o Brutamontes matar Lin Yu por ela, então não vai precisar sujar as próprias mãos. Xiaoli fica parada de lado, observando nervosamente cada segundo do confronto. Mesmo com o coração disparado, ela se agarra à esperança de que Lin Yu não esteja agindo por impulso e que tudo isso faça parte de algum plano inteligente. Os olhos de Du começam a queimar com uma luz vermelha profunda, como se fogo de verdade tivesse sido aceso dentro deles.
Em voz furiosa, ele diz que faz muito tempo desde a última vez que alguém ousou provocá-lo tão abertamente. Nesse exato momento, Lin Yu materializa uma garrafa de Soul Cleansing Wine diante de todos. No instante em que ela aparece, a sala inteira é inundada por uma energia impura e densa, tão refinada que todos os gostes presentes sentem isso imediatamente. Lin Yu abre a garrafa com naturalidade e muda o tom na mesma hora, dirigindo-se ao cozinheiro com respeito aberto. Chamando-o de Master, ele diz que jamais pensaria em provocar de propósito alguém do nível dele. Então Lin Yu elogia a habilidade culinária de Du com uma sinceridade aparente, dizendo que ela merece nada além de admiração. Depois disso, ele pede educadamente que o cozinheiro prove esse vinho mágico e o julgue por conta própria. A taça mágica parece satisfeita com o vinho rico sendo servido nela e reage quase com animação, como se ela mesma conseguisse sentir a diferença pelo cheiro. Du aceita a oferta, mas no fundo já decidiu que, se o vinho o decepcionar, vai esmagar a cabeça de Lin Yu na hora. O cozinheiro ergue a taça enorme e cheira o vinho com um interesse crescente. Quase imediatamente, ele admite que só essa fragrância já é muito superior à bebida azeda e barata que comprou na taverna. Sem qualquer contenção, o Ghost leva a taça à boca e vira de uma vez toda a quantidade de vinho da garrafa num gole gigantesco. Não sobra uma única gota. Um momento depois, toda a expressão de Du muda quando uma onda irreal de prazer o invade. Para ele, é como se tivesse afundado numa fonte termal cercado por garotas bonitas, névoa quente e um conforto perfeito. O Ghost solta para todos ao redor que a sensação é inacreditável. Nas próprias palavras dele, está experimentando um tipo de prazer mágico diferente de qualquer coisa que já sentiu antes. Du bate a taça na mesa e declara em voz alta que o vinho é excelente. Ele diz que, ao passar por seu corpo, conseguiu realmente sentir uma energia impura lavando e purificando sua alma, enquanto Lin Yu percebe em silêncio, satisfeito, que seu plano funcionou perfeitamente. Desde o começo, Lin Yu já tinha certeza de que isso daria certo. Em nenhum momento ele duvidou que Soul Cleansing Wine seria mais do que suficiente para conquistar um Ghost como Du. Vendo a reação do cozinheiro, Lin Yu serve calmamente mais uma taça do vinho mágico. Com um sorriso tranquilo, ele convida Du a beber mais uma vez. Du não hesita nem por um segundo e vira a segunda taça enorme em um único gole também. Limpando a boca, ele elogia a bebida de novo e diz que ela é realmente inacreditável. Enquanto a atenção de Du está totalmente presa ao sabor, Lin Yu esconde discretamente a garrafa vazia atrás das costas. Ao mesmo tempo, ele ordena ao sistema monetário que a reabasteça imediatamente. Quando Du percebe que Lin Yu de algum jeito já tem outra garrafa cheia pronta, seu humor melhora ainda mais na hora. A notícia o deixa visivelmente radiante, como se tivesse acabado de encontrar um tesouro inesperado. Aproveitando esse clima, Lin Yu chama o cozinheiro calorosamente de amigo. Depois disso, se oferece para servir mais uma taça para ele, como se os dois já tivessem virado companheiros de bebida. Du fica profundamente satisfeito tanto com a oferta quanto com a atitude por trás dela. Ele agradece diretamente a Lin Yu e, cheio de boa vontade, começa a chamar o protagonista de brother. Os ghosts por perto ficam completamente chocados com essa mudança repentina na atitude de Du em relação a um jogador. O que mais os abala é ouvir o feroz cozinheiro chamar Lin Yu abertamente de brother, algo que nenhum deles esperava presenciar. Nesse momento, Lin Yu suspira e diz ao Ghost que na verdade está bastante incomodado. O tom dele é controlado, mas deliberado bastante para chamar a atenção de Du imediatamente. Du pergunta logo o que está incomodando ele. Lin Yu explica que, embora o vinho seja excelente, é difícil aproveitá-lo de verdade sem uma comida adequada para acompanhar, e Du prontamente promete que vai pensar numa maneira de resolver esse problema. Lin Yu continua dizendo ao cozinheiro que a habilidade culinária dele é genuinamente excelente e está acima de qualquer dúvida. O problema real, segundo ele, é que o hotel não tem ingredientes de qualidade, então por mais habilidoso que o chefe seja, ainda não consegue criar o prato perfeito nessas condições. Lin Yu ainda explica que o underworld de hotel está saturado por energia fantasmagórica em todo canto. Por causa disso, os ingredientes ficam sendo contaminados e estragados o tempo todo antes mesmo de alcançarem seu melhor estado.
Então ele diz de forma direta que comida preparada com a ajuda de ghosts acaba ficando com gosto horrível. Para a surpresa de Lin Yu, Du não se irrita com isso e, em vez disso, acaba concordando com esse julgamento. Pela primeira vez, Du sente que finalmente entendeu por que seus pratos nunca alcançam a perfeição, não importa o quanto se esforce. Ele agradece sinceramente a Lin Yu por apontar a verdadeira origem do problema. A Ghost mulher se levanta de repente da cadeira, incapaz de continuar calada. Com raiva, ela exige que ninguém insulte os ghosts e insiste que as regras estabelecidas do Underworld de hotel não podem ser violadas. Ao ouvir isso, Lin Yu se lembra imediatamente das regras do hotel e sente uma onda discreta de satisfação. Se ele estiver lembrando direito, então os ghosts nesse jogo podem matar os da própria espécie em certas circunstâncias, e isso muda tudo. O Akontan fala imediatamente contra a Ghost mulher e diz que o comportamento recente dela foi simplesmente repugnante. Ele a acusa abertamente de ser justamente quem vem quebrando as regras repetidas vezes. O Ghost velho vai ainda mais longe e a acusa de abuso de autoridade. Ele diz que ela tentou deliberadamente ferir um de seus trabalhadores, um subordinado que claramente está sob sua proteção e comando. A Ghost mulher solta um uivo furioso no instante em que ouve essa acusação. Movida pela raiva, ela balança sua vassoura enorme e golpeia diretamente o Akontan. Antes que o golpe acerte direito, Du reage primeiro e arremessa sua espada enorme contra a Ghost mulher. Uma explosão de fogo vermelho intenso irrompe ao redor do corpo dela e a lança para trás, esmagando-a com força contra a parede. A Ghost mulher grita de dor e incredulidade ao ser derrubada. Entre os dentes cerrados, ela amaldiçoa o cozinheiro por ter ousado atacá-la daquele jeito. Du a informa friamente que o Underworld tem uma regra que proíbe agressões sem motivo contra os funcionários durante o jantar. Aos olhos dele, o que ela fez foi uma violação direta, e isso a torna totalmente passível de punição. O cozinheiro diz que o Akontan é um excelente trabalhador que serve ao hotel há muitos anos e sempre tratou os outros com bondade. Acusando a Ghost mulher de quebrar abertamente as regras, ele então arranca sua lâmina mágica do corpo dela sem a menor piedade. A Ghost mulher cai de joelhos, com toda a força se esvaindo num instante. Enquanto dá seu último suspiro, um cristal de alma se materializa lentamente acima dela como a prova final de sua morte. Nem Lin Yu esperava que tudo fosse acabar tão rápido assim. Em apenas alguns segundos, seu novo aliado já matou sua inimiga sem dar a ela nenhuma chance real de resistir. Du levanta o corpo da Ghost mulher como se ele não pesasse quase nada. Virando-se de volta para Lin Yu, ele manda guardar o vinho para mais tarde enquanto ele mesmo vai cuidar pessoalmente dos ingredientes. Nesse momento, Lin Yu percebe por completo que o cozinheiro é ainda mais forte do que ele imaginava no início. Essa constatação o deixa de humor bem melhor, porque naquela noite provavelmente não vai precisar se preocupar com um ataque surpresa no escuro. Lin Yu também começa a suspeitar de outra coisa por baixo da superfície. Na visão dele, o Akontan muito provavelmente pretendia usar a Ghost mulher para testar sua força e ver até onde ele realmente conseguia ir. Com esse pensamento em mente, Lin Yu caminha até o velho, que ainda está sentado à mesa. O Akontan olha para ele com um medo evidente nos olhos, já sem conseguir esconder o quanto está inquieto. Lin Yu agradece ao Akontan por ter ficado do lado dele mais cedo durante o conflito. Depois disso, ele materializa um barril inteiro de vinho e, com um sorriso calmo, oferece bebida ao Ghost velho também. O Akontan suspeita imediatamente que essa oferta esconde alguma intenção perigosa. Na cabeça dele, Lin Yu pode muito bem estar armando uma armadilha e planejando culpá-lo depois por beber todo o precioso vinho mágico. O Ghost velho fica completamente sem saber o que deve fazer. Se beber, o cozinheiro talvez o mate depois em fúria, mas se recusar, então corre o risco de insultar Lin Yu na cara dele. Enquanto hesita, os olhos do Akontan acabam parando no colar pendurado em Lin Yu. Ele parece decidir que a forma mais segura de acalmar o jovem é com outro artefato mágico. Por fim, o velho tira um objeto estranho e o coloca cuidadosamente nas mãos de Lin Yu. Ele diz que esse item o acompanha desde os primeiros anos de sua existência e que é algo que manteve ao seu lado por muito, muito tempo. Lin Yu observa por um breve momento a reação abalada do contador e imediatamente entende tudo.
Por trás da aparência sombria desse fantasma, ele não passa de um covarde apavorado, claramente tremendo de medo e tentando ao máximo esconder isso. O velho explica em voz baixa ao jovem que o objeto em questão é madeira petrificada, um material raro e valioso. Em lugares cheios de energia Yin, ela pode se tornar uma base excelente para forjar armas Yin poderosas. Nesse momento, o Monetary System envia uma notificação direta ao jovem, informando que detectou um material com propriedades Yin superiores. Fica claro que essa descoberta vale muito mais do que parecia à primeira vista. Lin Yu aceita a oferta do fantasma, embora seus olhos mostrem um breve sinal de surpresa real. Ele esperava que o contador tentasse algum truque, mas o fantasma realmente entregou um material de altíssima qualidade, sem enganar ninguém. O protagonista pergunta calmamente ao fantasma quanto ele quer pela madeira antiga. O contador responde às pressas que aquilo é um presente, insistindo para que Lin Yu simplesmente leve sem pagar absolutamente nada. Lin Yu diz ao fantasma, num tom firme e sério, que ele é um homem de princípios. Não importa a situação, ele não pode simplesmente aceitar algo tão valioso de graça como se não custasse nada. Ao ouvir isso, o fantasma fica profundamente abalado por dentro. Aos olhos dele, a integridade do protagonista não é só um traço de personalidade, mas uma regra de ferro que permite alguém sobreviver num lugar perigoso como esse. O contador hesita, claramente sem conseguir pensar sozinho em um preço adequado. No fim, ele aceita nervosamente qualquer valor que o protagonista esteja disposto a oferecer, sem ousar discutir mais. Lin Yu diz o preço em Guan sem enrolar. No segundo seguinte, o Monetary System responde, e 3 enormes pacotes de moedas antigas se materializam de repente bem na frente de todo mundo. O fantasma já não consegue mais conter as emoções depois de ver o dinheiro aparecer. Na mesma hora, ele percebe que uma oportunidade dessas talvez só apareça uma única vez na vida inteira. O contador segura os pesados pacotes de moedas com as 2 mãos, com o corpo inteiro tremendo. Nesse momento, ele começa a acreditar que seu contrato com o dono da estalagem talvez possa mesmo ser cancelado 10 anos antes do prazo. O velho desaba em um choro alto e cai direto de joelhos. Dominado pela emoção, ele continua agradecendo ao protagonista várias e várias vezes por tamanha generosidade, sem conseguir se controlar. O jogador homem que observa de lado fica convencido de que o protagonista é um veterano experiente. Afinal, nenhum novato de verdade conseguiria pressionar um fantasma poderoso a esse ponto, até fazê-lo se curvar em submissão. Então o Monetary System informa ao jogador principal que a tarefa foi concluída com sucesso. Ele destaca que o protagonista gastou 320 mil moedas em uma única transação, um número grande o bastante para chocar qualquer um por perto. Nesse instante, o cozinheiro entra na sala carregando uma panela ainda soltando fumaça de tão quente. Ele anuncia ao protagonista que o prato feito com o ingrediente fantasma finalmente ficou pronto. Du fala com curiosidade e empolgação evidentes, dizendo que essa é a primeira vez que cozinha algo assim. Chamando Lin Yu de irmão num tom bem próximo, ele o convida calorosamente para provar o novo prato. Lin Yu leva um pedaço suculento de carne até a boca e dá uma mordida. O sabor já mostra na hora que o cozinheiro realmente é habilidoso e, além do gosto, a comida está carregada de energia Yin, sendo um ótimo tônico tanto para fantasmas quanto para caçadores de fantasmas. Quando o protagonista come mais um pedaço de carne, uma notificação do Monetary System aparece imediatamente. Ela informa que ele absorveu a essência da alma de um fantasma forte, concedendo um novo aumento no seu poder espiritual. O protagonista rompe sua barreira e entra no primeiro nível do reino Ghost Lord. Satisfeito com o resultado, ele agradece sinceramente ao cozinheiro e diz que a comida não só está deliciosa, como também é incrivelmente nutritiva. Du encara com atenção o prato agora vazio, e seu rosto mostra uma satisfação bem clara. Ele fica genuinamente feliz por ver que o protagonista gostou tanto da refeição e sente um orgulho silencioso da própria culinária.